Desculpas. Não listes desculpas justificando teu comodismo. Não enumeres traumas com o intuito de esquivar-te a responsabilidade de servir. Não exibas chagas na alma com o propósito de isentar-te da luta. Não permaneças à margem, continuando a chorar no presente as lágrimas que já derramaste no passado. Não te cronifiques no vício da chantagem emocional, em indefinível dependência afetiva. Não engendres sofismas cada vez mais complexos com o propósito de contra-argumentar com a voz da consciência. Não te enganes, supondo que possas enganar a Deus. Senhor e Mestre, Carlos Bacelli e Irmão José. Eu convido a todos para uma prece, para harmonizar a casa, o ambiente, rogando ao Pai, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, Maria, nossa Mãe, e a toda a espiritualidade amiga que cedo se mobilizam nessa mobilidade da casa, preparando o ambiente para a gente receber nossos amigos, nossos palestrantes, agradecendo a eles sempre, pedindo licença ao mentor da casa, e que todas as pessoas que aqui se encontram hoje, chegando, recebam aqui todos esses fluidos bons, energia boa, levando para suas casas, seus parentes, seus amigos, filhos, para que possam se harmonizar e viver e ter uma vida mais tranquila. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos, em nome de Jesus, nosso Mestre, que assim seja. Estamos recebendo na casa hoje o senhor Orlando Pulgante, ele é do Centro Espírita Chico Xavier, da Vila Nova, Joinville, e ele vai falar conosco sobre Sede perfeito. Oh, sede perfeito. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, a todos aqui presentes, quer os irmãos que aqui estejam encarnados, mas também quer os irmãos que aqui estejam desencarnados, muito boa noite. Que o amor e a paz de Jesus possa estar e também permanecer conosco, trazendo-nos o conforto, a paz que tanto almejamos para a nossa evolução. Nesta noite, nós iremos falar de um tema extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, e que está no seu capítulo 17, quando Jesus diz: sede perfeito como perfeito é o Pai Celestial. Dali nós tiramos ainda alguns subtítulos, como caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, e vamos dar uma atenção mais especial para a parábola do semeador. A doutrina espírita, ela é ciência, filosofia e moral. Ela é ciência porque ela investiga os objetos exteriores. É filosofia porque se investiga a si mesmo. É o pensamento debruçado sobre si mesmo. Platão já falou que há o mundo sensível e o mundo inteligível. Temos acesso ao sensível por meio da percepção. Captamos, sentimos e percebemos as coisas exteriores. Temos acesso ao inteligível
por meio da razão e da intuição. São essas as duas faces da realidade, isto é, o verso e o reverso da moeda com que pagamos o direito de saber. Descartes, ele disse: penso, logo existo. E disse também: tirar Deus do universo seria como tirar o Sol do nosso sistema solar. Mas a doutrina espírita, ela nos diz que para todo efeito inteligente existe uma causa também inteligente. E a grandeza da causa, ela corresponde à grandeza do efeito. A ideia de Deus, ela está no homem como a marca do obreiro está na sua obra. Quando se fala em perfeição humana, cogita-se de uma perfeição relativa e não uma perfeição absoluta, porque somente Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Se fosse dado à criatura humana ser tão perfeito quanto o Criador, ela tornar-se-ia igual a este, o que nós sabemos que é impossível. A perfeição humana, ela consiste, segundo os ensinamentos de Jesus, em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos perseguem e também orarmos por aqueles que nos odeiam, o que deixa claro que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, visto que implica a prática de todas as outras virtudes. Mas pergunta-se, o que é caridade? Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, o senhor Allan Kardec, ele pergunta para os espíritos da verdade: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. A virtude, ela tem o seu mérito próprio, porquanto indica o progresso no indivíduo na senda do bem. A virtude, sempre que resistimos voluntariamente ao arrastamento ao mal. Contudo, a elevação da virtude é o sacrifício do interesse pessoal em benefício do próximo, sem nenhum pensamento oculto. Reconhece-se a imperfeição espiritual por alguns sinais. O mais grave de todos eles é o interesse pessoal. Aliás, o desinteresse real, o desinteresse verdadeiro, é algo tão raro aqui na Terra que, quando se pratica, todos os admiram como se fosse um fenômeno. O apego às coisas materiais, ela constitui um sinal de inferioridade. E quanto mais se prende
aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Com o desinteresse, ao contrário, ele demonstra que encara de um ponto mais elevado o seu futuro. É indispensável não confundir desinteresse com gasto excessivo. Se o desinteresse é uma virtude, o gasto excessivo é sempre uma falta de juízo. Tornar-se um homem de bem é o primeiro passo para quem deseja alcançar a perfeição. Porque o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza, e usa sempre da compreensão e da misericórdia para com o seu próximo. O homem de bem é aquele que tem fé em Deus, em sua bondade, e também tem fé no futuro. Por isso crê mais nas coisas espirituais do que nas coisas materiais. Sabe que todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem se queixar. Ele faz o bem sem esperar paga nenhuma, retribui o mal com o bem e defende o fraco do forte. Não tem ódio nem rancor. Não alimenta o desejo de vingança e tem como exemplo Jesus. Ele tem como exemplo Jesus e perdoa. Esquece as ofensas e sabe que será perdoado conforme ele perdoa o seu irmão. Só vê em si as imperfeições e se esforça sempre em poder se afastar delas. As características de um homem de bem podem ser assim resumidas. Ser bom. Aí já observamos uma diferença, pois nem todo homem bom é um homem de bem, mas a recíproca, esta é verdadeira. Ser bom já é um grande começo. Ser bom é ser humano, benevolente para com todos e até para com os seus inimigos. Com aquele vizinho que bate a porta quando estamos dormindo, ou outra coisa do dia a dia que nos incomoda. Afinal, ainda nos consideramos o centro do mundo. Portanto, não podemos avaliar os nossos companheiros diante da imortalidade da alma e a pluralidade das existências, mas sim pelo trabalho por eles realizados. O egoísmo, qual verme roedor, continua a ser um mal que se alastra por toda a parte e do qual a pessoa é mais ou menos vítima. É preciso, pois, combatê-lo, como se combate uma enfermidade. Além de combater os vícios que porventura ainda apresente para o espírito imperfeito, lutar contra qualquer queda de paixões. A paixão, ela não é em sua origem
um mal. Porquanto o princípio que lhe dá a origem foi posto no homem para o bem. As paixões, elas são como um corcel, que só tem utilidade quando ele é governado. E se torna perigoso quando passa a governar. O abuso delas é, por conseguinte, o que causa o mal. Mas quando poderemos classificar a Terra como um lar dos homens de bem? Quando formos planeta de regeneração avançado? Ou só quando atingirmos o estado de um mundo ditoso ou então feliz? E os Espíritos dizem que só quando chegarmos a ser um mundo ditoso. Se vermos em O Livro dos Espíritos, nas perguntas de número 920 e 921, reforçaremos em nós a ideia que já possuímos na consciência, que somos obreiros da nossa própria felicidade. Portanto, quando conseguirmos praticar as leis de Deus, que se encontra na consciência, na sua maior pureza, aí sim conseguiremos transformar o nosso planeta no lar que nós tanto queremos. Jesus, quando esteve aqui na Terra, encarnado entre nós, visível e tangível para nós, ele falou quase que tudo através de parábolas. Mas por que Jesus haveria de falar quase que tudo através de parábolas? Porque os espíritos que aqui estavam encarnados naquela época não teriam condições de compreender se Jesus viesse e dissesse para nós diretamente as leis de Deus. E a parábola do semeador é, sem dúvida, a mais popular de todas as parábolas de Jesus. Também é uma das poucas parábolas da qual o próprio Mestre, ele deu explicação a pedido dos seus discípulos. O reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. E enquanto está dormindo ou acordado, de noite ou de dia, a semente brota, cresce sem ele saber como. Porque a terra produz por si mesma, primeiramente a erva, depois a espiga e por último o grão. E quando o fruto amadurece, logo lhe mete a foice, porque é chegado a hora da colheita. A terra, ela é realmente algo de maravilhoso. É quase um imenso laboratório em cujo recesso os elementos da natureza passam pelas mais surpreendentes conjuntos de combinação, vertendo-se em substâncias saborosas e também nutritivas, de que o homem necessita para a sua formação e também para a manutenção do seu corpo. Basta que a semente seja plantada no solo fértil, para que, após algum tempo, germine
cresça e frutifique. A parábola da semente, ela representa as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Existem pessoas que, na realidade, elas não passam de letras mortas, e que as sementes caídas nas pedras não produzem nenhum fruto. Existem ainda diferentes categorias de espíritos. Aqueles que se apegam somente aos fenômenos materiais, não tirando nenhum proveito, pois neles só interessa a curiosidade. São aqueles que se interessam somente pelas comunicações espirituais, deixando de interessar quando estas comunicações já não lhes satisfaz mais o ego. Aqueles que acham muito bons os conselhos e os admiram, mas para aplicá-lo aos outros e não a si mesmo. Em face disso, não nos compete comentários explicativos. Em vez disso, vamos chamar a atenção para certos aspectos da parábola que não foram explicados. Vamos colocar a parábola de duas maneiras, conforme a possibilidade do seu entendimento. Vamos primeiramente falar da parábola como foi descrita por Mateus, quando Jesus fala dela sendo somente espiritual. Jesus sendo o semeador, a semente sendo as leis divinas, e o solo sendo aqui representado por todos os espíritos e almas pertencentes à terra. Da segunda maneira, nós vamos primeiramente descrever a parábola como sendo somente material, para depois então nós tornarmos-la espiritual. Então nós vamos ver aqui no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e que está no capítulo 17, no Sede Perfeitos, quando diz assim na parábola do semeador: naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar, e em torno dele logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu em espinheiros, e estes, crescendo, os abafaram. Outra finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça
quem tem ouvidos de ouvir. Foi assim que Mateus colocou no Evangelho como Jesus havia falado. Mas como eu falei, que nós vamos ver ela espiritualmente e materialmente, nós vamos ver aqui no livro de Huberto Roden. Huberto Roden, ele é catarinense, ele é natural de Tubarão, mas ele é um estudioso da sabedoria das parábolas, e ele colocou assim: o professor Huberto Roden, filósofo e mestre espiritual da terceira humanidade, atinge neste livro as mais excelsas culminâncias da visão cósmica da mensagem do Cristo. Talvez jamais alguém tenha mergulhado tão profundamente nas águas vivas da parábola do Cristo. Seguindo a mesma linha dos 4 evangelistas, Roden transcende todo empirismo e intelectualismo, e através da luminosa intuição explica em linguagem simples e atual o simbolizado que está por detrás de todo o símbolo das parábolas, dando-nos uma visão jamais atingida da sabedoria que subjaz em toda a doutrina do maior mestre que passou pelo planeta Terra. Explica Roden que todas as parábolas constam de 2 elementos: o símbolo material e o simbolizado espiritual. O símbolo material tirado da natureza ou da sociedade humana é compreensível a todos, mas a compreensão do simbolizado espiritual depende do estado de evolução de cada um. Quem tem 10 graus de evolução espiritual interpreta a parábola como sendo 10. Quem tem 50 graus compreende no nível 50. Quem tem 100 graus de evolução compreende a parábola no grau 100. Devido a essa ilimitada elasticidade do simbolizado da parábola, tal modo de ensinar se presta para toda e qualquer classe de iniciados. Por outro lado, porém, não é possível dar uma explicação definitiva e universalmente válida das parábolas, e sua relatividade admite inúmeras interpretações proporcionais ao estado de evolução espiritual de cada ouvinte ou leitor. Então aí ele entra diretamente na parábola do semeador, quando ele diz: se a semente é a palavra de Deus e o semeador é o Filho do Homem, o próprio Cristo, como ele mesmo afirma, não é estranho que o mais sábio dos semeadores, da melhor das sementes, não tenha escolhido terreno melhores para a sua semeadura. A julgar pelo texto do Evangelho, 75% das sementes estavam perdidas desde o início, e apenas 25% deram algum fruto. E mesmo este muito desigual, uma parte da semente deu 30, outra parte 60, e apenas uma pequena parte deu 100 por 1. Se dividirmos em parcelas iguais,
essas 4 partes, poderemos admitir que 3/4 parte tenha sido inutilizado desde o início. Não sabia o semeador que assim aconteceria? E por que não escolheu melhor os seus terrenos? Se a mais importante da parábola fosse o símbolo material, deveríamos taxar de imprudente o semeador pelo fato de lançar 75% da semente em terreno improdutivo. Entretanto, o mais importante é o simbolizado espiritual. E o terreno não é o chão material, e sim o terreno da alma humana. A terra não tem liberdade e não é culpada pelo insucesso do crescimento e da frutificação. Na agronomia física, o procedimento de semelhante agrônomo seria imperdoável. Mas a parábola trata de uma agronomia metafísica, trata dos terrenos imprevisível do livre-arbítrio humano, onde nenhum semeador, nem mesmo o próprio Cristo, pôde saber do resultado da sua semeadura. Se assim não fosse, por que teria Jesus escolhido Judas Iscariotes para seu apóstolo, sabendo da sua esterilidade espiritual? Então aqui nós conseguimos colocar como seria a parábola do semeador, da semeadura, como ela fosse primeiro materialmente e depois ela fosse colocada como espiritual. O objetivo desta parábola é apresentar as diferentes formas como as pessoas recebem a mensagem divina. Os diferentes tipos de solo retratam essas pessoas com as suas deficiências, mas também com as suas virtudes. Cada um de nós, através dos milênios, ele vem se desenvolvendo e apresenta hoje o resultado das suas conquistas, mas também o resultado de suas quedas. O nosso mundo interno é apresentado na parábola como sendo o solo. É marcante o fato da semente, que é a mensagem divina, esta não mudar, e sim somente a qualidade do solo. Tem aquelas pessoas que ainda estão muito atrasadas e que não conseguem entender a parábola de Jesus. Ainda aqueles que leem, mas não compreendem as parábolas. Eles compreendem de uma forma completamente distorcida. Existem também aqueles outros que colocam a parábola conforme os seus interesses para poderem manipular os seus fiéis. E finalmente, aqueles que estudam, que pesquisam, que passam tudo pelo crivo da razão, são os que melhor compreendem a parábola. A parábola, a palavra de Deus, que é a semente, ela é uma só. Mas ela não atua com a mesma eficácia em todas as pessoas, por ter uma grande variedade e desigualdade de espíritos aqui na Terra. Uns
mais adiantados, outros atrasados. Uns propensos ao bem, à caridade e também à fraternidade. Outros propensos ao mal, ao egoísmo e ao orgulho. A terra que recebe a semente representa o estágio intelectual e moral de cada um. O semeador, ele representa, de acordo com algumas interpretações, o próprio Cristo. De forma geral, poderíamos enquadrar todos os que divulgam a mensagem divina. Todos aqueles que ocupam-se na divulgação da doutrina espírita, estudando, fazendo palestra, escrevendo ou mesmo conversando. Este é um semeador. Semear é divulgar a mensagem cristã, enquanto que a semente é a mensagem divina, é a palavra de Deus. A semente, ela é distribuída em partes. Pode-se colocar que os ensinamentos, ele é oferecido a todos, apesar das diferentes condições do solo, ou seja, das pessoas que vão recebê-la. Todos nós tivemos e temos acesso às leis divinas. O que difere é a maneira como a utilizamos em nossa vida. Os que se enquadram a figura da beira do caminho são aqueles que ouvem, mas não conseguem entender. São os indiferentes que permanecem à margem do processo evolutivo. Estão tão presas a matérias que nem se dão conta da mensagem que receberam. Estão em completa sintonia com os espíritos inferiores, presos ainda aos prazeres da carne. A semente que caiu entre as pedras são aqueles que recebem a mensagem com alegria, mas como não têm raízes, acabam sucumbindo diante das tribulações e das perturbações. Temos aí os vacilantes, que apresentam um entusiasmo inicial, mas acabam desistindo ao surgimento dos primeiros obstáculos. No fundo, essas pessoas, elas querem um milagre. A falta de profundidade ou umidade refere-se à carência interna. Os espinheiros representam o chamamento do mundo, a sedução das riquezas, a ambição, o orgulho, o egoísmo e a vaidade. O problema, nesse caso, é totalmente interno. A terra boa, ou fértil, diz respeito àquele que acolhe a semente, permite que ela germine e que dê condições para que ela cresça e até frutifique. Representa aqueles que possuem corações generosos, dispostos a ajudar as pessoas que se transformam em auxiliares na construção de um novo mundo. Os frutos são obtidos em diferentes quantidades. Uns dão 30, outros 60 e chegando até a 100. Os diferentes solos apresentam
as capacidades diferenciadas para que a semente possa ter a qualidade da terra boa, está associado ao diferente estágio evolutivo em que nos encontramos. Ainda faz com que estejamos dispostos a nos doar em maior ou menor intensidade. Dependerá, enfim, do adubo de que dispomos e que nos propomos efetivamente a oferecer. Então, aqui na parte do homem de bem, nós vamos ler aqui uma história que aconteceu, que tem como título Fazer o Bem Sem Olhar a Quem. Talvez muitos de vocês já conhecem essa história, mas se tiver um ou dois aqui que ainda não conhecem, já vale a pena nós lermos essa história, que diz assim: a guerra do Vietnã havia acabado fazia pouco tempo. Deixou uma soma de soldados mutilados e grande quantidade de guerreiros mortos. Dentre os sobreviventes, um soldado estava finalmente voltando para casa. Antes de embarcar para a cidade onde morava, resolveu telefonar para os pais e contar a notícia. Mãe, pai, eu estou voltando para casa e gostaria de lhes pedir um grande favor. É que tenho um amigo, também sobrevivente da guerra, que pretendo levar comigo. Claro, responderam os pais, solícitos, nós adoraríamos conhecê-lo. Todavia, diz o filho, há algo que vocês precisam saber. Ele foi terrivelmente ferido durante a batalha, pisou em uma mina e perdeu um braço e uma perna. E como não tem nenhum lugar para onde ir, quero que ele vá morar conosco. Depois de um breve momento de silêncio do outro lado da linha, a resposta veio. Sentimos muito, meu filho. Nós talvez possamos ajudá-lo a encontrar um lugar para morar, mas infelizmente não podemos trazê-lo para o nosso lar. Não, mãe e pai, eu quero que ele more conosco, suplicou o rapaz. Filho, disse o pai, você não sabe o que está pedindo? Alguém com tanta dificuldade seria um grande fardo para nós. Nós temos nossas próprias vidas e não podemos deixar que uma coisa como esta interfira o nosso modo de viver. Acho que você deveria voltar para casa e esquecer o rapaz. Ele encontrará uma maneira de viver por si mesmo. Naquele momento, o filho desligou o telefone. Os pais não ouviram mais nenhuma palavra dele. Alguns dias depois, receberam um telefonema da polícia com a triste notícia. O filho deles havia caído de um prédio. A polícia acreditava em suicídio. Os pais, angustiados, tomaram o avião e foram ver o que acontecera com o seu filho querido. Levados para identificar o corpo, descobriram para o seu horror que o soldado mutilado era o seu próprio filho. Ambos sentiram naquele momento como se uma navalha lhes dilacerasse o coração. Perceberam que ao negar ajuda
a um rapaz desconhecido, desprezaram o próprio filho, que desejava saber como seria tratado ao voltar para casa com as mutilações da guerra. Que o amor e a paz de Jesus continue conosco, hoje e sempre.